Olá, amizade linda! E aí, vocês estão gostando dos 50 fatos sobre mim? Estão descobrindo, né, como que a Claudinha foi nesses anos todos, né? E aí, gente, agora vamos para a parte 4. E aí, quer ver como que fica essa história? Então, vem comigo! Eu lembrei agora, uma vez, aí eu já tinha quanto? Acho que eu tinha uns 11, eu e meu sobrinho, ele tinha 9 anos. A gente foi numa feira e tava vendendo aqueles, sabe aqueles pintinhos pequenininho assim, que às vezes está até colorido? A gente pegou e comprou um daquele, levou pra casa. Só que a gente morava no apartamento, aí a gente falou assim, e agora? Só que lá não pode ter bicho de estimação, não pode. Aí a gente falou assim, ah, mas ninguém vai ver não. Aí assim, ele trouxe assim, acho que dentro da blusa, aí a gente entrou em casa. Gente, a gente arrumou uma caixinha pra ele e a gente ia dando milho, a gente dava arroz pra ele. Ele foi crescendo. Só que lá em casa ninguém percebia, porque a gente escondia assim na caixinha, colocava assim embaixo da cama e deixava ele lá. A hora que a gente ia pra escola, a gente fez assim uns buraquinhos assim, ó, na caixa, a gente deixava ele quietinho assim e ia. Aí só que ele começou a crescer, aí tinha que arrumar uma caixa maior. E a gente fazia tudo isso e ninguém percebia. Olha, ele já tava assim, ó, ele era assim, ó, ele ficou desse tamanho assim, ó, ficou desse tamanho. Aí um belo no dia, ninguém sabia dele lá. Ele tava lá, ninguém sabia, só eu e meu sobrinho sabia. Até que um dia, quando tocou a campainha, que a gente foi abrir, eu olhei assim pelo o olho mágico, eu vi que era o síndico. Aí o pintinho tava lá guardado, né? Quando eu abri a porta para atender o síndico, aí o pinto saiu correndo, né? Saiu correndo, e aí o síndico olhou assim, aquela galinhazinha correndo, né? É um franguinho que fala, né? Correu assim. Aí o síndico chamou meu irmão, né? Cadê seu irmão que falar com ele? E Deval, a sua irmã e seu filho tá criando galinha dentro do apartamento? Gente, mas foi um auê. Nossa, meu. Aí falaram até, como que pode, sei o que tal. Aí o meu pai pegou e falou pra mim, agora você vai dar jeito aí nesse frango aí, meu. Vai ter que dar pra alguém, vai dar um jeito. Aí eu lembro que na rua do apartamento, lá do prédio, tinha um senhorzinho que, bem assim na esquina, ele tinha o quintal dele era todo assim de terra, tinha árvore, e ele tinha umas galinhas. Aí a gente foi lá e pediu pra ele se ele não queria cuidar, né, do franguinho, né. Aí ele ficou com o franguinho, né, ainda bem, né. Mas foi uma coisa assim muito engraçada, né, muito engraçada. Gente, quando eu tinha 11 anos, aí começou aquela história de fazer educação física na escola, né. Eu lembro que aí quando a gente chegava lá, a professora pegava, era um monte de menina, né, era separado dos meninos, né, aí a professora pegava e falava assim, primeira coisa, antes dos exercícios, vocês vão correr aqui em volta da quadra aqui, da escola, né, aí falou assim, vocês vão correr 10 voltas, aí eu, ai meu Deus, eu era assim um pouco gordinha, né, aí começava a correr. Só que eu achava que respirar era assim, ó. Eu respirava pela boca. E quando você respira pela boca, você não aguenta muito. Aí eu corria com a boca aberta. Gente, eu dava uma volta e já ficava morrendo. Eu ficava com dor do lado, assim. Aí eu pegava e falava assim, ai, mas se eu correr 10 voltas, eu não chego em 10, em 2 eu já vou cair aqui. Aí o que eu fazia? Aí atrás, assim, tinha uma caixa d'água.
você tinha que passar por trás da caixa d'água e vinha, e dava a volta de novo. O que que eu fazia? Eu dava uma volta enquanto a professora estava olhando, depois eu ficava escondida atrás da caixa d'água e as meninas continuavam correndo. E era aquele monte de menina, acho que a professora não sentia minha falta não. Ou ela fazia que não tava vendo, né? Vai saber, né, o que passava na cabeça do adulto, né? Eu sei que eu esperava. Aí quando faltava assim 9, aí na 10ª eu fazia a 10ª. Então eu corria a primeira e a última. Aí pronto, eu voltava, né, cara? Disfarçando, né? E a professora não falava nada. Agora se ela sabia ou não, não sei, né? Mas era o jeito, né? Eu não aguentava correr. Não aguentava, né? Mas era o jeito. Ah, pessoal, esse outro fato que eu tô lembrando agora, eu tinha 6 anos. A minha mãe foi passar as férias lá em Santos, na casa do meu irmão. O meu irmão nessa época ele tava casado. Aí, como lá é uma cidade praiana, toda a comida deles era com marisco, camarão, tudo que é do mar, sabe? E eu lembro que a mulher dele, tudo que ia fazer, o arroz ela punha marisco. Ia fazer outra coisa, tacava camarão. Tudo era assim. Lula, polvo. Nossa, gente. E eu 6 anos, a criança, às vezes o paladar, né, é diferente de um adulto, né? Olha, desde do arroz, tudo tinha aquele gosto de maresia. E eu lembro que eu ia comer, gente. Ai, meu Deus, tudo tinha o mesmo gosto, o mesmo gosto. Aí eu enrolava com aquele prato e olha que eu já era boa de garfo, hein? Mas eu não conseguia, aquilo me arrepiava, aquele cheiro, aquele gosto de coisa de mar. Ai, eu ficava assim, ó. Aí eu enrolava aquilo pra comer. Só que aí a minha cunhada tinha feito uma travessa, assim, um refratário de uma cocada. Eu não sei a receita como que era. Eu sei que aí você cortava, essa era uma cocada um pouco assim macia, e ela colocou aquele refratário assim bem grande e colocou na geladeira. Aí eu lembro que aí eu ficava esperando o pessoal sair de perto, aí quando tava só minha mãe, eu olhava pra minha mãe e falava assim, mãe, cocada. Aí minha mãe, você quer cocada? Eu quero. Aí a minha mãe ia lá e me dava um pedaço. Aí depois, mais pra frente, me dava fome de novo, eu ia lá, mãe. Aí minha mãe olhava, eu, cocada. Aí minha mãe falava, você quer cocada? Quero. Aí minha mãe me dava. Gente, depois eu ia de novo. Mãe, aí o que foi? Minha mãe já tava perdendo paciência. Cocada. Aí minha mãe, ai menina, você só fica querendo cocada toda hora. A comida você não quer comer. Aí eu, que vergonha. Ai, gente, mas eu não tinha coragem de falar assim, mãe, tá com gosto, eu não gostei, mãe, faz nem que for um ovo pra mim, mas eu não conseguia me expressar, eu não conseguia falar que eu não tava gostando daquele negócio com gosto de mar, com gosto de maresia, aquele negócio, sabe? Aí hoje em dia minha mãe fala assim, por que você não falava? Eu te dava qualquer outra coisa, um pão, um ovo, uma banana, mas não, eu ficava ali sofrendo ali, ai. Gente, crianças, quando vocês não gostarem de alguma coisa, falem pros seus pais, tá? É melhor falar do que você ser obrigada a ter que comer aquilo ali, que, ai. Eu devo ter voltado pra casa mais magra, viu? Porque eu fiquei na base daquela cocadinha ali. E ainda na 3ª vez minha mãe já se irritou, já falou alto, e todo mundo já ficou sabendo, aí eu parei de pedir, né? Mas foi muito engraçado, a minha mãe lembra disso aí. Ela fala, mas toda hora você vinha e ainda ficava falando assim, cocada, falando baixinho. Mas foi muito, olha, aquilo lá foi um regime, hein? Um regime danado. Ah, pessoal, eu tinha, assim que eu aprendi a escrever, né? Eu tinha uns 6, 7 anos. O que eu fazia? Eu via que eu tinha minha irmã Silvânia e ela não gostava muito de ficar namorando, né? Eu achava ela assim, eu falava assim, ela é tão sozinha, né? Acho que eu vou fazer uma coisa. Aí eu peguei e tinha o tiozinho do bazar do lado da minha casa, né? E ele também era um solteirão.
Aí o que eu fiz? Eu peguei, escrevi uma cartinha, aí eu fiz assim, letra de forma, como se tivesse sido ele que escreveu. Escrevi, né, Silvânia, eu queria muito te conhecer, tal. Aí eu escrevi uns versos, né, que eu era boa de poesia, né, sempre romântica, né. Escrevi o versinho e assinei o nome dele, Antônio. Aí eu peguei, escrevi uma outra carta, só que com letra assim feminina, e mandei pra ele, falando assim, Antônio, coloquei versinho também, eu queria te conhecer e tal, né. Aí os dois, eu fiz um jeito, pra ela eu entreguei, né. Eu fui lá e falei, o tio do bazar te mandou. E pra ele eu coloquei embaixo assim da portinha da lojinha dele assim, né. Aí eles ficaram tudo empolgados com aquilo. Gente, vocês acreditam que eles marcaram o encontro e foram no encontro? Começaram a namorar, né. Só que aí depois aí né, descobriram que quem escreveu a carta fui eu, né. Gente, eu ganhei tanta bronca, mas eles já estavam namorando, né. Aí namoraram acho que pouco tempo, e aí depois acho que ficaram um mês namorando, aí depois terminou o namoro, né. Mas eu só queria felicidade, gente. Eu achava que como os dois eram sozinhos, né, que tinha, né, eles fazer um casalzinho assim, juntinhos, ficar juntos. Aí eu fiz isso aí, né, mas depois ela lembrava isso, ela dava risada, né. Mas foi bom, né, pelo menos mandaram uns beijinhos, né, coraçãozinho. Ai, ai. Eu tenho 43 anos, agora em outubro eu vou fazer 44. Uma saudade, meu pai, José Rodrigues. Uma paixão, chocolate. Do que eu me arrependo? Bom, eu não me arrependo de nada não, que acho que tudo que aconteceu na minha vida, tanto as coisas boas ou as ruins, fizeram eu crescer, eu formar o meu caráter. Então, eu não me arrependo de nada não, acho que tudo foi válido, né? Tanto as coisas boas ou as ruins, né? Então, não me arrependo de nada não. Tudo é lição, aprendizado. Deus. Bom, Deus pra mim é o meu tudo, é o meu ponto fixo, o resto gira ao redor. Deus é meu amigo, é o meu pai querido, é o meu, sei lá, é o meu tudo, o meu universo, a minha vida, é tudo pra mim, é tudo, é desde o meu respirar, o meu caminhar, tudo é Deus, né? Deus é a vida, é o meu tudo. Frase que rege a minha vida é: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o meu lema, né? É a minha frase. Como eu definiria o meu estilo? Bom, meu estilo, eu acho que eu não tenho um estilo só, né? Eu acho que eu me visto de acordo com o meu momento ali. Depende do meu temperamento do dia, como que eu tô, se eu tô muito feliz, se eu tô mais rebelde. Tem dia que eu tô mais romântica, tem dia que eu quero usar coisas floridas, tem dia que eu estou rock and roll, tem dia que eu estou mais social. Eu acho que vai do momento, depende do lugar onde eu estou, onde eu vou. É isso aí, é um estilo eclético, variado. Comida que eu não comeria de jeito nenhum. Gente, eu não gosto muito dessas coisas lá, que nem eu falei, coisas do mar, porque eu acho que eu devo ter alguma intolerância, alguma alergia. Eu vejo aqueles mariscos, aquele negócio de escargot, essas coisas aí não me atrai não, né?
Do mar que eu gosto são os peixes, né? Mas feito ele ali, ou frito ou cozido. Nada de peixe cru, essas coisas aí eu não gosto não. Frase que minha mãe sempre diz. Bom, a minha mãe sempre disse, né? A Cláudia é amorosa, a Cláudia é bondosa, a Cláudia não mente. E minhas irmãs não gostam não. Fica meio com ciúme, mas é o que a minha mãe sempre diz, né? É o que ela sempre diz, né? Eu sou... Bom, é difícil a gente falar da gente mesma, né? Melhor se tivesse outra pessoa para falar, né? Mas eu sou verdadeira, eu sou amiga, eu me considero uma pessoa boa, eu sou... complicado, né? Falar da gente. Mas eu acho assim, eu acho que também o lado assim também não muito bom é que eu não gosto de ser palhaço, sentir que eu tô sendo palhacinha de ninguém. Se eu percebo que a pessoa tá com mentirinhas comigo, tá sendo falso, eu já saio fora, entendeu? É tipo assim, até o momento que eu não perceber eu tô ali, aí eu tô ali junto e tal, mas se eu perceber isso aí eu já saio fora, entendeu? Eu quero... É uma pergunta, eu quero... Gente, o que eu mais quero nessa vida é continuar sendo feliz, é continuar sendo verdadeira, é continuar fazendo o meu trabalho, vivendo um dia de cada vez, sempre dando o meu melhor, entendeu? Porque eu acredito que o que nessa vida você planta, aquilo volta pra você, uma hora você vai colher aquilo, então... Vamos plantar coisas boas para colher coisas boas. É o que eu quero nessa vida. Não dá para ficar fazendo muito plano não. Mas se você faz o bem, você colhe o bem. Então vamos plantar boas sementes para colher um fruto bom, né? É o que eu penso. Ser amigo é ser verdadeiro, é ser companheiro, é você ter alguém ali que você possa desabafar, que você possa ser companheiro mesmo de verdade, entendeu? Amigo, aquele amigo fiel ali, é o que eu acho de uma amizade, entendeu? Filme. O filme é Uma Linda Mulher, com a Julia Roberts, linda. Meta para este ano. Olha, é complicado fazer meta, mas o que eu queria até o final do ano era pelo menos... Olha, pelo menos 20 quilos a menos, emagrecer 20 quilos. Mas, gente, se não der 20, que seja 10. Mas eu gostaria muito de alcançar essa meta até o final do ano aí. Mas vamos lá, né? Vivendo um dia de cada vez, né? Eu sei que só depende de mim, mas como que diz, né? FFF. Foco, força e fé. Bora lá, né? Vamos lá, um dia de cada vez. Meu defeito é tudo que eu vou fazer, aí depois se eu for olhar e não tiver legal, eu faço tudo de novo. Só que às vezes eu não tenho todo esse tempo, né, pra ficar refazendo, mas eu gosto de fazer, se eu vou desde lavar uma louça, eu gosto de lavar direitinho, pra que eu já sei que eu tenho essa mania de depois refazer, então eu procuro já fazer o melhor de primeira logo, pra não ter que refazer, né. Esse é o meu grande defeito, né? Mas é isso aí. Ah, uma outra coisa sobre mim. Gente, eu adoro beber água. Nossa, eu bebo muita água. Eu não sei te dizer assim, se dá 2 ou 3 litros por dia. Eu tenho aquele copo grandão assim, que acho que é 300 ml, que tá escrito Diva. Quando eu faço os meus vídeos, sempre tá ali no bebedouro. Gente, eu tomo muitos copos daquele por dia, né? Vai ver que é por isso que eu tenho essa pele assim. Minha mãe fala, nossa, o tempo passa aí e ela continua o bebezão, né? Pra minha mãe sempre eu vou ser o bebezão, né? Não tem jeito. Mas, ó, água é tudo de bom, gente. É bom porque limpa o corpo, é bom pra pele, né? Pros órgãos, muito bom mesmo. A outra coisa, gente, eu tenho medo de água. Eu tenho muito medo de água. Eu não sei de onde que vem isto no meu raciocínio, na minha lembrança, sei lá.
Eu sei que eu tenho pavor de água, mas como eu sempre tive essa mania de, já tenho medo, eu vou superar. Vocês acreditam que eu fiz natação? Mesmo com medo eu fiz natação, eu fiz hidro, fiz durante 1 ano, né? E eu ia com medo, mas eu ia, eu nadava, aprendi a nadar. Nossa, eu ficava orgulhosa de mim, né? Que eu pensava assim, nossa, você com tanto medo, né? E mesmo assim eu fiz a natação, aprendi a nadar, né? Muito bom mesmo. O que eu sempre falo, né? Se tem medo, vai lá, enfrenta ele, vença o seu medo, né? E esse é um dos medos que eu tenho, mas eu procuro enfrentar, né? Mas eu não sei de onde que vem ele, não sei o porquê que eu fiquei com tanto medo assim. Tem coisas que tá no subconsciente, né? E a gente não tem explicação, né? Até eu brincar com a minha mãe e falava assim, mãe, quando eu era criança ninguém me afogou na banheira não, porque lá tinha mania de minhas irmãs ir me dar banho, né? Eu falei, vai saber, né, de onde que vem todo esse medo aí, eu não sei dizer. E também nunca ninguém me explicou nada. Eu tenho mania de coisinhas de onça. Ó, carteira de oncinha. Eu tenho aqui em casa puff de onça. Eu tenho coberta com a estampa de onça. Ó, esse aqui é um tigrinho. Sabe assim, tinha uma época que tudo que eu ia comprar e depois eu dei uma parada. Eu falei, que aí eu tinha vestido de onça, eu tenho ainda o vestido, eu tenho a camisa com a estampa de onça, eu tenho bolsa, né? Eu vou até buscar pra vocês verem. Eu vou buscar, vocês vão ver. Só um momento, vou buscar a minha selva inteira pra vocês verem. Olha, pessoal, meu puff de onça. Tem também o baú, só que o baú é muito pesado, eu não consegui trazer aqui, ó. Mas, ó, e ele, ó, poderoso. Se eu preciso subir pra pegar alguma coisa no armário, eu uso ele, ó, madeira maciça, ó. Então, puff de onça. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó, camisão de onça. Aí a pessoa não se contenta, mas isso aqui, assim, é que eu tenho atração por essa estampa. Ó, camisa. Essa aqui foi uma das primeiras. Camisa, e eu amo. Sabe quando você ama demais uma peça? Mesmo eu tendo emagrecido, ela ficou larguinha, mandei na costureira pra apertar. Outra coisa. Eu amo minha bolsa de onça. Amo, amo, amo. Só que aí se eu for sair com a bolsa, eu já não vou poder pôr a roupa de onça. Aí eu coloco um pretinho básico, aí eu vou, né, com acessório só ele. Com acessório da onça, porque senão... Já pensou? Toda de onça, ainda com a bolsa de onça. Ai, ninguém merece, né? Muita informação, né, gente? O que mais? Aí tem essas bolsinhas, né, tipo as necessaires, né? Ó, de oncinha. Então eu tinha uma época que eu tava muito nessa. Aí depois eu comecei a tipo assim, calma, Cláudia, né? Tudo que é onça, ó, carteira, né? Aí eu dei uma controlada, né? Pra variar um pouco. Mas eu amo. Pessoal, eu gosto mais do dia. À noite ela me assusta um pouco. Mas pra isso eu tenho uma explicação. Quando eu tinha acho que eu tinha 4 anos exatos, que eu lembro que 4 para 5, né? Eu lembro que a minha irmã Marlene, ela ia fazer 18 anos, tava completando nesse dia. E aí o pessoal lá organizou uma festinha pra ela de 18 anos. Ela vai lembrar disso quando ela assistir esse vídeo. Aí ela e o namorado dela, o Walter, falou assim, eu queria que a festa tivesse sol, né?
Aí naquela época era vitrola. Aí ela falou assim, já sei, eu vou pedir pra minha amiga a vitrola, né? Que acho que ela ia... Eu não sei se era emprestado, ou eu não sei dizer se aquela vitrola... Se a vitrola acho que era do Walter, ele tava com alguém. Eu sei que eles pegaram e ia lá nesse lugar pra buscar. Aí a Marlene falou pra mim, Cláudia, vamos junto. E eu sempre gostava de ir junto, né? E naquela época, nossos pais sempre falavam, quando a irmã ia sair com o namorado, falava, vai junto. A gente era a vela, né? Só que eu era uma vela assim, eu falava assim, quer beijar? Pode beijar, eu não conto não. Eu fazia isso. Aí meu cunhado pegava e me dava chocolate, gente. Aí eu deixava, falava, pode beijar, não tô vendo não. Não tô vendo, não vou falar nada. Gente, mas que, olha só, você acha? 4 anos. Então, aí eu lembro que eles desceram nesse lugar e a minha irmã falou assim, vem Cláudia. Aí eu falei assim, ah não, eu vou ficar no carro. E era de noite. Gente, eu fiquei sozinha no carro. Eu lembro que era um lugar assim, era... Eu não lembro lá que vila que era. Sei que era um lugar muito escuro e eu lembro que eles... Só que eles trancaram as portas do carro e eu fiquei lá dentro. Aí eu fiquei no banco de trás, eu lembro que vinha assim uns caras e fazia assim no vidro. E eles viram que eu tava lá. Aí eu fiquei apavorada, que eu falei, meu Deus, e agora? E eu tô aqui sozinha, e cadê minha mãe? Aí eu lembro que eu fiquei com o olho assim, arregalado, assim, ó, mó assustada. Aí eles olhavam, assim, olhavam. Aí rodearam assim, o carro, olhou. Mas graças a Deus, que Deus me guardou, me protegeu. Não fizeram nada com o carro e nem comigo, e foram embora, gente. Então eu acho que eu tenho isso guardado na minha mente, né? Então eu lembro assim, hoje, aí agora quando amanhece o dia, ai que maravilha o dia. Então eu sou uma pessoa assim mais do dia do que da noite, né? É difícil ver eu saindo à noite, né? Ainda mais se for pra caminhar a pé, essas coisas, eu prefiro não ir, eu prefiro ir durante o dia, né? Agora se for de carro, assim, aí eu até vou, né? Mas eu evito. Outra coisa, gente, que eu estou amando é este perfume aqui. É esse aqui. Não é propaganda, é algo que eu uso e que eu gosto muito. É o Lily. Ganhei ele. Eu ganhei. Acho que foi no... Deixa eu ver. Aniversário de 2 anos. 2 anos de namoro eu ganhei. Eu amo de paixão. É muito bom. Aquele, um cheirinho assim, é mais adocicado, mais suave, sabe? Nossa, eu amo muito. É o que eu tô usando no momento. Amo de paixão. Ai, pessoal, aqui eu já tinha uns 11 anos. 11? 10. Rosana tinha 14. É, Rosana, agora é sua vez. Então a Rosana começou a namorar o Williams. Aí eu e meu sobrinho, nós éramos muito curiosos. Aí a gente ficava assim, olhando pela janela, falava assim, quando ela for beijar, nós tínhamos de mania de falar assim, feijões! Aí nós fazíamos assim, ó, sabe, barulhinho assim com o dente, sabe? Aí quando ela ia beijar, nós, feijões! Mas a gente falava assim, mas fazendo de conta que não era pra eles, né? Mas a gente falava. Aí meu sobrinho, aí eu também, feijões! Aí, como se tivesse feijão no dente, sabe? Ai, mas minha irmã ficava com uma raiva, quando o namorado ia embora, ela, eu vou pegar vocês! Aí a gente corria, falava, pai, mãe, ela quer bater na gente. Aí meu pai e minha mãe não deixavam, meu pai achava graça, né? Meu pai falava assim, é isso mesmo, é feijões mesmo. Meu pai adorava, mas era muito engraçado. Ai, muito engraçado. Ai, gente. Agora eu tô lembrando de outra coisa. Quando eu tinha 18 anos, eu fiz a... Era 18? Eu lembro que foi na época da formatura, né? A formatura da 8ª série. Aí...
Eu lembro que eu peguei e falei assim, nossa, eu quero ir bem bonita, né? Nossa, minha roupa tá tão bonita. Tinha que ir assim, social, né? Aí eu lembro que eu tava com um blazer branco, toda bonita, né? A camisa toda de seda, toda linda. Ai, mas no cabelo, gente, aí o cabelo, né, tava assim, eu falei assim, já sei, o meu cabelo era jogadinho, era no meio jogadinho assim, né? Aí eu catei assim, coloquei tudo assim, eu falei assim, ai, eu vou fazer um penteado, eu vou ser a mais bonita. Aí eu catei assim, você sabe o que eu fiz? Eu fiz assim, ó, quem que nunca fez isso? Se alguém tá se identificando, fale pra mim nos comentários. Catei, medi aqui, ó, fui com a tesoura, em vez de eu cortar aqui do lado de baixo, eu cortei aqui pra cima. Gente, a franja ficou aqui em cima, aqui, ó. Ficou parecendo a Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sabe que ela fala assim, lindona, lindona. Gente, eu te juro, gente, eu tenho essa foto aí em casa. Eu fiquei assim, ó, um toquinho de cabelo, assim, ó. Mas ficou muito aqui em cima. Muito aqui em cima. Aí eu falei... Aí eu lembro que a minha irmã, a Silvana, tava em casa, ela falou, o que você fez? Aí eu falei assim, eu queria ficar mais bonita. Aí o jeito foi fazer, sabe o quê? Foi tipo assim, dividir o cabelo pro lado... Aí jogava assim, aí deixava o toquinho aqui, né, ó. O toquinho só aqui, assim, ó. Aí tentava esconder assim, né. Mas, gente, olha, cortar franja em casa, não inventem, entendeu? É melhor esperar alguém pra cortar pra vocês e nunca corta com a tesoura aqui pra cima, ó. É sempre pra baixo aqui, ó, né. Mas eu fui e fiz assim, ó, pra cima. Mas valeu, né? Valeu. Ai, ai. É muito bom, gente, relembrar tudo isso aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Dessas artes. Memórias de Claudinha. Gente, até que a minha infância foi bem animada, né? Às vezes eu tenho saudade, viu, daquele tempo. Aí a gente cresce, né? A gente começa a ficar com as responsabilidades. Começa a ter os nossos compromissos, né? Pra cumprir. Às vezes tudo vai ficando assim tão sem emoção, né? Mas é bom relembrar, né? Diz que recordar é viver outra vez, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Pra você que gostou, eu mando um beijo. E pra você que não gostou, eu mando 2 beijos. E aí... É isso aí, pessoal. Bom humor sempre, né? Vivendo um dia de cada vez, gente. Tamo junto! Uhul! Bye!